Vamos chamar então o Padre Adalto que está com a gente, lembrando que estamos ao vivo também no Facebook e no YouTube com transmissão comandada pela Yasmin Rodrigues, e você pode também participar através do nosso WhatsApp 996-677-412. Bom dia, Padre Adalto, e mais uma segunda aqui com a gente. O padre não fala, hein? Bom dia, Marquinhos, bom dia, bom dia. É um carimbo, né? É sem querer cutucar os outros colonistas, mas o senhor é o mas único que vem toda sexta, toda segunda, né? De vez em quando dá umas faltadas, mas tudo bem. Se dá uma olhada no cartão dele, né? Tá tudo picadinho lá. Picadinho. Alguns... Eu tô só esperando as férias agora, que não tá chegando ainda, né? Que nem vocês aí estão tirando, tira. Então o pessoal acha que a gente tira férias, tem mais do que 30 dias, não é? Que a gente tira picado, então parece que a gente, né? Essa é a diferença. E qual que é disso? Parece que a gente vai aproveitar mais, mas não. Você fica mais cansado, né? Porque é tiro curto. Mas tudo bem, tô brincando, mas é uma alegria pra gente. E é um compromisso assumido. Se tem o compromisso, tem que cumprir, né? Então, tamo aí. E como foi a procissão de Corpus Christi? Olha, surpreendente a participação, o povo realmente, não só na paróquia que eu trabalho, mas nas outras paróquias também. As informações que nós temos é que tivemos uma participação muito maior do que nos anos anteriores. E eu acho que isso é um resultado aí de um trabalho que a igreja está fazendo e que o povo vai tomando consciência, vai participando. Eu achava que ia diminuir um pouco, mas porque esse ano é o único feriado desse primeiro semestre que a gente tem fora do sábado e domingo, né? Então eu falei, o povo vai emendar, vai viajar. Mas acabou não acontecendo, não. E você vê muito jovem, padre? Por uma renovação assim, de interesse de crianças, jovens? Olha, tem o interesse de criança, de jovem, não é como a gente esperava que fosse, pelo menos onde eu trabalho. Sim. Né? É um número pequeno, mas tem o interesse, a gente percebe que a comunidade vai se renovando, vai trabalhando, vai fazendo. Mesmo a equipe de acólitos, coroinhas, os leitores, todos são basicamente jovens que estão lá. E a gente vê que tem realmente uma participação boa, mas podia ser um pouco mais ampla, um pouco maior do que essa que a gente tem, né? Ainda pela proporcionalidade da população, não respeita, pelo menos onde eu trabalho, não respeita esta proporcionalidade. Perfeito. Queria só comentar, né, para saber um pouquinho como foi. Nós tivemos em nossa cidade também, mas outro assunto o senhor preparou para essa semana? Para hoje, como é mês de junho, o tema é festa junina. E quando a gente fala em festa junina, normalmente o pessoal pensa em festa religiosa. Mas eu queria falar um pouco dessa tradição aqui no Brasil, que a festa junina não nasceu como festa religiosa, apesar da popularidade dos três santos, né, Antônio, João e Pedro, mas a festa junina, ela nasce de uma tradição popular. E os grandes eventos de festa junina no Brasil, principalmente, são populares, trazidos pelos portugueses, né, tanto que a festa de Santo Antônio, aqui para a região sul, sudeste, é a mais forte, porque tem a tradição portuguesa de trazer Antônio de Lisboa, de Pádua, mais Lisboa, né, para nós. Eu achava que era de São João, desculpa te cortar. Não, estou dizendo, para a nossa região, tradicionalmente, sempre foi a Santo Antônio. Santo Antônio. Porque vinha dessa tradição portuguesa e os movimentos populares sempre tomaram esta festa como um grande momento, né? As grandes congadas, os grandes momentos. Depois, com o passar do tempo, a festa de São João, que no Nordeste é muito forte, ela vem de uma associação da tradição religiosa com a tradição dos escravos negros, né? Então, ela ganha esse cunho popular porque era uma forma de poder fazer as suas reverências também. Então, as batucadas, as congadas, as festas de quadrilha, tudo mais, vem desta tradição popular. Para nós aqui, ela assume, aqui no caso de Capivari principalmente, que o patrono é São João Batista, Rio Claro, que o patrono é São João Batista, acaba se tornando a maior das festas.
mas ela não tinha esse cunho religioso no seu início. Era uma festa popular, era um momento de descontração, era um momento ligado à fase em que estavam passando, né, as culturas, e que vem essa tradição. E São Pedro vai sendo incrementado bem mais para frente, como uma festa que não tem muita expressão. Tanto que a gente vê poucas festas de São Pedro tidas desse ponto. São Pedro já sim, mais ligada à tradição religiosa. Mas São João e Santo Antônio, elas nascem do cunho de festejos populares e são festas de manifestação de cultura popular, que depois são incorporadas pelas igrejas também dentro da sua tradição. Mas, por exemplo, no âmbito religioso, a festa de Santo Antônio normalmente era a bênção dos pães e dos alimentos, no lado religioso. E no lado popular, com as quadrilhas e outras atividades que tinham. Depois, a São João, também sempre ligado a festejo popular, a tradição de fogueira, de quadrilha, nada disso tem um vínculo religioso, são todos vínculos de folclore popular. Eu me pergunto por que esses três santos, né? Será que eles tinham alguma, na vida deles, alguma passagem de festa, né? Não, porque estão os três no mês de junho. E o mês de junho é um mês interessante porque, além do frio, que você tem pouco trabalho na roça, das colheitas, você tinha pouco trabalho na parte agrícola, onde estava centralizada a questão. Então era um momento em que sobrava tempo para se fazer. Então era o mês que mais se festejava e mais se celebrava. Eu acho que tudo gira em torno disso, porque depois tem, na quadrilha, tem o casamento da quadrilha. Tem o casamento da quadrilha. E o Santo Antônio, o Santo Antônio, né? Que é o Santo Antônio é o santo tido como casamenteiro. Né? Mas a quadrilha é em São João, não é em Santo Antônio. Ah, mas então confunde, porque tem tudo, tem todos tem aí, todos, né? mas aí é que tá. Então, para então, se quadrilha entender, é em São João? Quadrilha normalmente é São João. Essa questão de um determinado santo prevalecer em determinadas regiões também não teria a ver com o padroeiro da cidade também? Não fortalece? Padroeiro da cidade, o tipo de cultura que a cidade tem, que em São João está muito ligado ao movimento da maçonaria, porque São João é tido como patrono da maçonaria. É mesmo? É. Será que é por isso que a sede da maçonaria não tem nada a ver? Não, nada a ver. Mas estou dizendo, tem muito a ver com isso. Então, nas cidades onde a influência maçônica é grande, a festa de São João é grande. Mas então você tem essa questão que é interessante. É que a gente de aí começa o assunto a levar para outro lado, né? Porque como que define que o São João é o padroeiro da cidade? É por conta da matriz, por conta da importância da igreja para a cidade? Normalmente vai estar ligado aos fundadores da cidade. Então, normalmente, quando você tem a fundação de uma cidade, o grupo que vem para fundar, naquela época era cristão, católico, ele tinha um santo de devoção. Sim. Então, daí no caso, o que acontece? Você vai ter esta tradição. Piracicaba é Santo Antônio, por quê? Lá, a cultura da região deu a Nossa Senhora dos Prazeres a patrona da cidade. Tanto que a primeira igreja, a primeira imagem era de Nossa Senhora dos Prazeres. Só que, quando houve o processo de aceleração da colonização, o colonizador de Piracicaba era o senhor Antônio, não sei das quantas, de Bulhões, não sei do que lá. Então ele veio para Piracicaba, trouxe a imagem de Santo Antônio, e um fato folclórico é que houve uma enchente e a igreja de Nossa Senhora dos Prazeres foi tomada pela enchente do rio Piracicaba. E os anjos levaram a imagem embora. Como ele era devoto de Santo Antônio e não tinha outro santo, colocou-se a imagem de Santo Antônio no lugar e passou a cultuar Santo Antônio, que virou padroeiro da cidade. É curioso. Lá na cidade onde eu moro, onde eu nasci, Santa Gertrudes, quem fundou a cidade foi o Conde Prates, né, que a gente chama. E a mãe dele era a Dona Gertrudes. Então, em homenagem à mãe, ele construiu a igreja de Santa Gertrudes, que dá nome à cidade, lá na fazenda do Conde, como nós chamamos.
Só que quando começou o processo de emancipação, o que moveu todo o processo era o senhor Joaquim Rocha. O que acontece? Ele constrói uma igreja na cidade, porque a outra ficava na fazenda, constrói na cidade a igreja de São Joaquim, que vira o padroeiro da cidade. Entendi. Então tem a ver com quem... Está muito ligado a essa tradição antiga de quem é que vai tomar conta, quem é que vai organizar e qual é o santo de devoção daquela pessoa. É que nem a matriz, né? Quando praticamente Capivari foi fundada, um dos primeiros prédios, né, que foram tombados. Inclusive, aí, né? A igreja ela é meio torta porque falam que é em direção a Itu, é isso? Tem uma informação disso que eles... Aqui, no caso, a igreja, nós temos... A versão oficial que foi dada foi essa, mas foi um problema que na época da construção da igreja, a igreja não seria ali. Ali era o cemitério dos negros. Sim. A dos negros? Dos negros. A igreja seria na praça. Ah, eu lembro. Eu já Só que houve todo um conflito de interesses na época, isso está registrado no livro de tombo da paróquia, e por determinação do poder político, então a igreja vem e é construída naquele terreno, porque é o terreno que a prefeitura doa. Então o padre que constrói a igreja fala que em respeito aos negros e para que a cidade se lembre sempre que o negro também tem valor, a igreja seria construída ali. E seria construída de frente para o rio, porque a cidade deu as costas para a igreja. Nossa, tem toda uma simbologia, então. Está escrito no coisa. Então ela é torta para preservar a sepultura dos negros que estava do lado. E de costas para a cidade por causa dessa questão política que se tinha naquele tempo. Então, teoricamente, ela não foi construída em cima dos... Não foi em cima dos túmulos. Onde tinha os túmulos que não puderam ser removidos, foram mantidos. Essa explicação eu não sabia. Até porque já... Isso é o que está no livro de tombo da paróquia. Nossa cidade já teve outros cemitérios, né? A escola Padre Fabiano também já foi cemitério. Mas naquela época da colonização, você não enterrava negro e branco junto. Era separado, então. Eram separados. Então ali era o cemitério dos negros. E dos brancos eram enterrados em outros locais. Perfeito. Começamos a falar de junino, onde a gente foi parar, mas aí é interessante, é curioso, né? Tudo a ver, né? Não, mas aí é porque eu conheci a história, porque sim, passei por aqui, então sim. A gente lembra desse dado. E quando fomos fazer o processo de revitalização e restauro, foi feito todo um estudo, tudo mais. Esse material está pronto para ser publicado, mas eu não tive coragem ainda, sabe? Mas devia ser feito... Seria legal fazer um documentário em vídeo, né? Com depoimentos. E a gente tem... Na época eu fiz todo o levantamento, fiz toda a história. A ideia seria estar lançando por ocasião dos 190 anos, depois muita correria fica para frente e acabou ficando... Está num dos arquivos de HD externo de computador que eu preciso localizar onde está, mas estava bem, faltava a revisão gramatical e alguns detalhes finais para sair sobre isso. Vamos fazer um... Quando que é o aniversário da cidade? É agora, né? Em 10 de julho. 10 de julho. 10 de julho. Vamos fazer um... E aqui nós temos uma tradição que é muito curiosa, né? Que é uma das primeiras cidades, uma das únicas cidades do Brasil em que você tem primeiro a criação da paróquia e depois a elevação à vila. Sim, porque normalmente o que era feito? Eleva-se a vila e a igreja reconhecia e criava a paróquia. Aqui criou a paróquia sem ter elevação à vila por causa de brigas políticas que tinham na época, de onde seria, onde não seria. Então a paróquia é criada, né, de São João Batista de Capivari de Baixo, que o povo disse que é aqui perto de Rafar, né, onde tem a outra igrejinha de São João Batista. E então, na época, a paróquia foi ali, depois veio para o centro da cidade, a instalação já foi aqui na cidade. E tinha o Capivari de cima, que hoje é Montemor, né? É. Era Capivari de baixo, nosso, e Capivari de cima era Montemor. Exato. A gente vai vamos fazer um vídeo próximo do aniversário da cidade falando. Então, o senhor tem... A Capivari está com 191 anos, não pode deixar passar dos 200, viu, para lançar esse material aí. A paróquia faz 200 o ano que vem. Ah, faz 200? Olha aqui. Antes da emancipação. Mas eu queria voltar Vamos 26 é a paróquia. Vamos voltar 826.
voltar pro assunto da festa junina, que tem uma diferença também da questão das fogueiras, né? Que cada fogueira de cada santo tem uma diferença. Não sei se a audiência sabe disso, que a São João, ela é com a base redonda. Sim. A de Santo Antônio é base quadrada e a de São Pedro é com base triangular. Triangular. Não sei se todas as festas seguem isso ou só se montam a fogueira de qualquer jeito, né? Não, mas aí é uma questão que com o tempo para diferenciar, para se saber qual era. Porque quando você levantava o mastro, levantava-se em uma das 3 festas. Então a principal festa daquele local, todos eles celebravam as 3. Eu me lembro já um triângulo. Então, todos celebravam as 3. Então, na principal, levantava o mastro novo, que ficava até o ano seguinte. E, segundo o pessoal, se o mastro levantado hoje aguentar até maio, até junho do ano que vem, é sinal de que aquele ano vai ser de prosperidade. Se o mastro se derrubasse, se destruísse ou se consumisse, era sinal de que haveria dificuldades. Sim. Era uma tradição popular da época. Então você vai em todas as fazendas, você tem o mastro colocado num lugar de destaque e um lugar onde ele ficava para ser protegido, porque era a visão do povo. Então se aquele mastro ficasse intacto, né, só descolore, aquelas coisas todas. Agora, quando tem muita ventania, que o mastro cai, ou que o mastro se rasga, ou que se consome por alguma coisa, é sinal de que aquele ano seguinte seria um ano de dificuldades. E a pergunta que não quer calar, o padre já passou na fogueira? Não, nunca foi meu intuito. Quem tem fé não queima o pé mesmo? Não queima o pé. A única coisa que eu tive, eu caí de cavalo já em festa de São João, mas não de... Como assim? O senhor tentou fazer uma entrada diferente na igreja? Não, quando eu era seminarista em Rio Claro, na paróquia São João Batista, o pessoal foi fazer o casamento junino. E eu, como seminarista, seria o noivo. Sim. Então foi uma bagunça daquela. Então, localizando, de um lado da cidade vinha a noiva em charretes e tudo mais, com as convidadas. Do outro lado vinha o noivo com os seus convidados a cavalo. Foi mais ou menos o que se imaginou. Já. Quando chegou perto da festa, perto da praça, meu irmão, começaram a soltar fogos e os cavalos, o cavalo da charrete da noiva disparou. E nós tivemos que sair correndo pela cidade atrás da charrete para dominar o cavalo para não ter acidente. Fomos parar, quem conhece Rio Claro, nós estávamos no centro da cidade, fomos para perto do Lago Azul, em Rio Claro, para segurar a charrete da noiva. Aí ficou até bonito, porque a noiva chegou montada no cavalo do noivo para casar depois. Mas tá vendo? Marcou de alguma forma. Mas olha, foi um ano satírico aquilo, porque foi muito divertido. Será que foi daí que surgiu a expressão "o último que chegar é a mulher do padre", né? Porque olha, foi um sarro, porque olha, foi muito... bem autêntico isso aí. Mas foi sui generis, a partir dali nunca mais usaram cavalo lá em Rio Claro na festa de São João. Tem coisas que às vezes é bom não continuar, tradições que é bom... Nós inventamos moda, mas ficou só naquele ano, que foi muito curioso a cena, mas foi um negócio muito divertido. Muito bem. Obrigado. Não sei se então, descambelhou um pouquinho o assunto inicial, mas... acabou saindo para outros campos, mas a ideia era falar só dos festejos de São João, não necessariamente aqui de Capivari, mas dos festejos que tem essa tradição popular, está ligada ao veio da cultura popular, tanto que as formas de dança, de festejos, todos eles são ligados a esta cultura. Aqui mesmo nós tínhamos a tradição da umbigada, que era dançada na festa de São João. Ah, chegou a ser dançado? Os negros eram. Mas isso há muitos anos. No começo da cultura. Sim. É porque ainda tem a tradição da umbigada, né, aqui em Capivari. A gente também já fez várias matérias. Que era uma cultura popular que se usava e se apresentava principalmente nos festejos de São João. Inclusive foi na sua atuação na Igreja Matriz que o senhor permitiu que tivesse Teve um ano lá, que né? Nós refizemos, que seriam 100 anos do movimento de umbigada de Capivari. Que foi uma coisa inédita para a cidade, né? Que eu acho que muita gente torceu o nariz também, né, padre? Deu uma dor de cabeça. Mas é o movimento tradicional da cultura popular. Mas eu lembro mas se for analisar
pela história que você acabou de contar a respeito do cemitério, né, dos negros ali, acho que tem tudo meio que a ver, né? É tudo ligado a esse ponto. É o que eu falo que até então, né, muitos tinham medo de mexer com isso por conta do que os católicos iriam pensar, né? Porque quando você fala no movimento, é uma dança de cultura popular, de raiz africana. E que o pessoal associa aos cultos africanos. Quando na realidade era uma manifestação folclórica africana, não tinha nada de culto africano ali. Sim. Era uma dança cultural deles, que eles faziam como hoje a gente faz uma quadrilha. O que é a quadrilha? Né? Tirando aquela de Brasília, normalmente é uma manifestação cultural. Uma quadrilha, uma reunião de políticos. Né? Mas só para entender, quer dizer, então você tem todo esse dado que a cultura mostra e exala a cultura pra gente, né? Então você tem todas estas tradições, esses costumes. Muito bem. E para encerrar esse assunto, a gente vai sair pro intervalo dançando uma... Vai dançar uma quadrilha. Dançando uma quadrilha. O padre vai sair dançando aqui lá no estúdio. Obrigado, viu, padre? Até mais.